Olá, pessoal! Em nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estudar sobre a regência verbal. Então, vai ser de muita importância que nós ficamos atentos aos verbos e seus complementos. Para iniciar as nossas discussões, vamos entender um pouco sobre a regência. O que é a regência? A regência nada mais é do que a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante, que é um termo que exige um complemento, e o termo regido ou subordinado, que é o seu complemento. A regência ela pode ser verbal ou nominal. Quando ela se referir a verbal, nós pensarmos em verbos, são verbos significativos, verbos de ação que vão exigir um complemento. Ou nominal, lembrando que o nome se refere a substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. Quando o termo regente é um verbo, chamamos a sua regência de verbal. Quando é um nome, chamaremos a sua regência de nominal. Então, teremos essa distinção aqui. Ao que concerne a regência verbal, nós precisamos ter sempre em mente que ela estuda a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Esse complemento geralmente vai iniciar por uma preposição. Vamos analisar essa frase. Isto pertence. Quem pertence, pertence a algo ou alguma coisa. Então, pertence o quê? A todos. Pertence ao verbo da ação, é o termo regente, ele que dá a ordem. A todos é o complemento verbal, termo regido. Será o termo regido porque é o complemento da palavra pertence, que é o termo regente. O complemento entra em dependência. Então, temos aqui o termo regido. Vamos ver outros exemplos aqui com termos regentes, termos regidos na regência verbal. Ele mora em outra cidade. Mora é o verbo, em preposição. Em outra cidade é o complemento verbal do verbo mora. Isso implica mudança de horário. Implica é a palavra, mudança de horário é o seu complemento. Nós iremos ao passeio. Iremos é o verbo, ao passeio é o complemento. Normalmente, o complemento de um verbo, na regência verbal, inicia por uma preposição. Mas na frase 2, após o verbo implica, nós não temos preposição. São alguns casos à parte. Então, sabendo que o complemento verbal da regência verbal inicia por uma preposição, tomemos como exemplo aqui essas preposições aqui, ó. São as essenciais. São as mais utilizadas na frase. A, ante, após, em, entre. Por exemplo, corri para você. Gritei com você. São exemplos de preposições. Outra questão muito importante ao se trabalhar as regências verbais é termos em mente que os verbos eles terão suas classificações em verbos transitivos diretos e indiretos e seus complementos, os objetos diretos e indiretos. A presença ou ausência da preposição iniciando o complemento será de grande ajuda para a classificação do complemento. Verbos intransitivos. Sozinhos, podem construir um predicado, pois possuem sentido completo, não necessitando de complemento. Mas nós estamos trabalhando a regência verbal e os verbos exigem complemento. Então, nós não vamos precisar quebrar a cabeça com os intransitivos, mas precisamos entender que os verbos intransitivos são aqueles que o seu verbo não exige complemento. O aluno saiu. Ele saiu e pronto, você entende a informação, não precisa de complemento para saiu. O cão fugiu. Fugiu tem sentido. Fugiu também tem sentido completo. Então, no caso dos verbos intransitivos, são verbos que já possuem sentido completo e não exigem complemento para o seu sentido. Já os verbos que precisam de complemento porque eles em si não possuem sentido completo são chamados de verbos transitivos. Vejam, intransitivos, verbos que possuem sentido completo, intransitivos, verbos que precisam de complemento porque não têm sentido completo. Vejamos, ó, exemplos aqui. Ó. Eu preciso de, eu confio em, eu conto com, eu elaborei para. Essas palavrinhas em vermelho são preposições. É o início do complemento verbal. Por exemplo, eu preciso de dinheiro. Eu confio em você. Eu conto com a sua ajuda. Eu colaborei para a festa. Se esses verbos não têm sentido completo e iniciam com uma preposição, chamaremos eles de verbos transitivos indiretos. Se tem preposição, verbos transitivos indiretos. E o seu complemento iniciado pela preposição será chamado de objeto indireto. Já no caso do verbo transitivo direto, ele não tem preposição iniciando o complemento. Olha esses dois exemplos aqui, ó. Carla vendia livros. Quem vende, vende alguma coisa. O que Carla vendia? Livros. Livros é o complemento verbal do verbo vendia, mas ele não iniciou com preposição. Os passageiros esperavam o trem.
O trem é o complemento do verbo esperavam e o não é preposição. O é um artigo masculino. Temos aqui um verbo transitivo direto e o seu complemento que não tem preposição é chamado de objeto direto. Sem preposição, objeto direto.